Boa noite a todos. Infelizmente eu estou sozinho aqui, o nosso companheiro debatedor aqui está adoecido e não pôde vir, então vocês vão ter que me tolerar aí por um bom tempo aí. Quem tiver aí perguntas para fazer, por gentileza, faça, porque vai ajudar aqui a gente desenvolver o estudo. Bom, tinha uma pergunta aqui da semana passada, eu vou começar com elas, aliás tem algumas aqui. E é uma pergunta muito interessante. Lembrando o seguinte, gente, o que a gente responde aqui não quer dizer que nós sejamos dono da verdade, não, né? Ninguém aqui é dono da verdade. O que a gente responde aqui é baseado, evidentemente, na literatura espírita, né? Principalmente nas obras básicas do Allan Kardec e nas chamadas obras complementares, né? Que aquelas que vieram complementando o ensinamento de Allan Kardec. É claro que muitas vezes nos falta a competência devida para responder algumas questões. Aí vocês têm que compreender isso também. Bom, mas algumas perguntas são mais fáceis de responder, a gente vai em cima delas. O tempo no mundo espiritual é o mesmo nosso aqui? É uma pergunta muito interessante. Depende de onde que é esse mundo espiritual que a gente está falando, né? Lembrando que existem várias dimensões espirituais, existem vários níveis de mundos espirituais. São como países, são como cidades. Nós estamos num país chamado Brasil, que tem inúmeras cidades, né? Nós temos um planeta que tem inúmeros países. Então nós temos inúmeras dimensões espirituais. Agora, quando a gente fala de dimensão espiritual que está ligada à psicosfera, né, ligada ao centro gravitacional do planeta, a contagem de tempo é a mesma. Não tem como ser diferente. Por que eu falo isso, né? Nós entendemos, pelo menos as obras nos dizem isso, as dimensões espirituais, elas estão presas ao campo gravitacional do planeta. Sendo assim, fazem os mesmos movimentos geofísicos do planeta, rotação e translação. Então, um dia no mundo espiritual ligado ao planeta é o mesmo tempo de um dia aqui na Terra, no chão do planeta. Pode acontecer, como aqui também acontece, que um espírito desencarnou em perturbação, né, e está num estado de demência, né? Como, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente está em estado de coma no hospital. Ele pode ficar lá, de repente, 5, 6 anos, em estado de coma, acordar, sem saber que dia que é, quanto tempo passou. Aí ele vai perguntar, que dia que é hoje? Que ano que é hoje? Passaram-se 5 anos. Ele não vai lembrar, porque ele estava em coma, mas que passaram 5 anos, né? Quem conhece o livro do André Luiz, Nosso Lar, que virou filme, inclusive, né? Sugere-se que ele desencarnou lá em 1931, aproximadamente. Ele mesmo diz que ele ficou 8 anos nas regiões umbralinas, dimensões espirituais mais inferiores. E que quando ele foi resgatado à cidade de Nosso Lar, ele chegou lá pelos idos de 1939 e 1940. Inclusive tem aquela passagem onde eles recebem os desencarnados da Segunda Guerra Mundial, né? Vocês devem lembrar disso. Ou seja, no período de 8 anos que ele estava nas regiões umbralinas, muito provavelmente ele perdeu a noção do tempo, mas que passaram-se 8 anos. Então, essas cidades espirituais, como eu já disse, elas fazem os mesmos movimentos do planeta, a contagem de tempo é a mesma. Agora, se estamos falando de mundos espirituais, de dimensões espirituais fora do planeta, em outros páramos, em outros planos, aí a contagem de tempo naturalmente é diferente. Por exemplo, Júpiter, o ano em Júpiter leva 4.300 dias da Terra. Por quê? Porque ele está mais distante do Sol, né, que é o seu centro gravitacional. Então ele demora 4.300 dias para completar um ciclo sobre o Sol.
a Terra faz em 365 dias. Então, suponhamos que tenha uma cidade espiritual, uma civilização em Júpiter ou nas dimensões espirituais de Júpiter. Naturalmente, a contagem de tempo lá é daquele lugar, não é a nossa. Então, é isso. Se a gente vê, por exemplo, a obra do André Luiz, vira e mexe, ele fala assim: amanheceu no nosso lar, anoiteceu no nosso lar, entardeceu em lugar tal. Então ele se refere à questão de tempo no mesmo registro nosso aqui da Terra. Então é isso. Outra pergunta que está aqui: espiritismo e doutrina espírita é a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa. Espiritismo é o fenômeno. Espiritismo é o fenômeno natural que trata das coisas espirituais. Por exemplo, mediunidade, manifestações, aparições, intuições, fenômenos espirituais. Por exemplo, Jesus subiu ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João. Está lá no Evangelho. Lá se manifestaram o espírito de Moisés e Elias, a chamada transfiguração. O que é isso? Um fenômeno mediúnico. Os 3 apóstolos doaram as suas energias, os seus, que nós chamamos de ectoplasma, associado ao ectoplasma do Cristo. Isso oportunizou que o fenômeno mediúnico da aparição de Moisés e Elias acontecesse. Isso é espiritismo. Por quê? É um fenômeno espírita ou espiritual. Quando Jesus caminha sobre as águas, um fenômeno espiritual, um fenômeno espírita. Suponhamos que Moisés realmente abriu o Mar Vermelho para passar com os judeus. Há controvérsias. Alguns dizem que, historicamente, que na verdade era o momento em que havia um recuo do mar, e naquele momento, ele sabendo disso, aí sim, um fenômeno mediúnico, intuitivo, ele passou com o povo judeu. Mais tarde, algumas horas depois, a maré voltou e os egípcios foram engolidos pelas águas. Bom, mas seja um ou seja outro, suponhamos que seja verdade. Um fenômeno espírita, um fenômeno espiritual. Maria, em Fátima, Maria apareceu para os 3 pastores. Vamos crer que foi verdade. Eu, particularmente, creio que foi um fenômeno espiritual, de materialização. Então, o espiritismo é o fenômeno, ele é de todos os tempos. A doutrina espírita é uma doutrina desenvolvida por Allan Kardec e por outros pensadores da época para compreender e estudar o fenômeno chamado espiritismo. Então, quando a gente diz eu sou um espírita, é porque eu acredito nos fenômenos espíritas de acordo com a ótica da doutrina espírita. Compreenderam? Então, não é exatamente a mesma coisa, é uma coisa tentando entender a outra coisa. Espiritismo é o fenômeno, doutrina é o mecanismo de estudar e entender esse fenômeno. Gente, vamos lá, vamos fazer pergunta. Como não tem um debatedor, eu vou ficar aqui falando e vai chegar uma hora que eu não vou ter o que falar. Adorar os santos da Igreja Católica, as imagens de santos, é errado? Claro que não. Se você gosta, não tem problema nenhum. Mas a doutrina espírita não tem problema nenhum com relação a isso. A gente entende que é desnecessário. Mas se uma pessoa gosta, ela tem a fé naquela crença, quem somos nós para proibir alguma coisa? Nós não proibimos nada. A cada um conforme as suas obras. A minha esposa, ela é católica, ela gosta muito da doutrina espírita, ela estuda comigo os livros. Aliás, ela é mais espírita do que eu, na verdade. Ela tem lá a Nossa Senhora, ela é devota de Nossa Senhora. Que direito que eu teria de proibi-la de alguma coisa? Primeiro, que não tem direito de proibir de nada, Mas, muito menos com relação a isso, uma questão de fé, é uma questão de religiosidade. Que direito que nós temos? Nenhum, Então não tem problema nenhum. A gente só não tem aqui imagens porque a gente acredita que nós já passamos por esse estágio.
né? Eu me lembro quando eu fui presidente do Centro Espírita Maria de Nazaré, uma senhora lá que frequentava, uma trabalhadora, uma pessoa muito boa, aliás, ótima trabalhadora, um dia ela chegou com a imagem de Nossa Senhora. Falou, eu vou botar a imagem ali, porque eu sou devota de Nossa Senhora, e a casa é homenagem a Maria de Nazaré. Você se importa? Olha, infelizmente eu me importo, porque não tem necessidade. Nós já estamos homenageando a Maria de Nazaré no nome da casa, não tem mais necessidade. Você leva a sua imagem para a sua casa, continua com a sua devoção, mas aqui é melhor a gente evitar, porque o espírita ele é muito crítico. O espírito é muito crítico. Então, vamos evitar controvérsias. E assim resolveu a pendência. Sou católico desde criança. Meus pais sempre me levaram à igreja. Tudo bem, senhor? Obrigado. Meus pais sempre me levaram à igreja. Estou gostando muito do espiritismo. Tem algum problema frequentar a igreja católica e o centro espírita? Absolutamente não. Entra dentro da mesma questão que eu abordei anteriormente, né? Absolutamente. A doutrina espírita não tem problema nenhum com relação a isso. Por isso que a gente chama de doutrina espírita. A gente prefere ser colocado como doutrina, né, como uma filosofia, do que exatamente como uma religião. Porque, de fato, a maioria das religiões, elas ainda têm essa questão do proselitismo, né? Essa questão do ou você é da minha crença ou você não é da minha crença. E nós nos apresentamos como uma doutrina, né? O que é uma doutrina? É um bojo de postulados para entender os fenômenos espirituais. Então, tem como consequência a religião. Por quê? A palavra religião, no sentido lato da palavra, quer dizer um sentimento de religação do homem, né, do espírito, à espiritualidade. Religare. Religar o homem ao espírito, a Deus. Então, nesse sentido, a consequência da doutrina espírita é promover a religação do homem a Deus, à espiritualidade. Mas no sentido institucionalizado, vocês podem ver que, por exemplo, a gente não tem uma hierarquia sacerdotal, a gente não tem um padre, a gente não tem um pastor. Tem um orador, mas não é uma pessoa que é chefe de nada. É uma pessoa que tem que ter conhecimento, para não falar bobagem. Mas nós evitamos certas práticas religiosas que muito mais afastam do que convidam, né? Mas você sendo católico, você sendo evangélico, você sendo hinduísta, budista, ateu, se identificou com a doutrina espírita, gostou de estar aqui, de ouvir as palestras, de tomar passe, de participar do cotidiano da casa, não há problema nenhum. Agora, eu só não recomendo você chegar para o padre ou pelo pastor da sua religião e falar que você está frequentando, porque provavelmente ele não vai gostar, não, né? Aí não é problema nosso. Boa noite. Existe semelhança ou diferença entre o centro racionalismo cristão e os centros espíritas, como o de Jesus de Nazaré? Obrigado. Existe. O racionalismo cristão, por incrível que pareça, com muito respeito, ele foi a única, digamos, o único cisma que houve dentro do espiritismo no Brasil. Quando o espiritismo já tinha estruturado no Brasil, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Carvalho Schutel, Federação Espírita Brasileira, houve uma divergência entre o idealizador do racionalismo cristão, que me fugiu o nome aqui agora, e meio que ele se afastou do movimento espírita e fundou o racionalismo cristão. Os princípios lá são muito parecidos com os nossos. Eles acreditam em reencarnação, acreditam em Jesus, acreditam na espiritualidade, acreditam nos planos espirituais. Eu não conheço assim profundamente, mas tenho um amigo que é do racionalismo cristão e a gente já conversou muito sobre isso. Tudo que ele me falou tem dentro da doutrina espírita. Eles só mudam um pouco os nomes das coisas. Mas a história é essa. Houve uma divergência lá atrás, em algum momento, na direção
do movimento espírita. Esta pessoa saiu do movimento espírita, fundou o racionalismo cristão, era uma pessoa muito rica financeiramente, inclusive. Ele comprou várias igrejas ou vários centros pelo Brasil, doou a fortuna dele para este segmento religioso. Obrigado. E o que eu sei é isso. Mas, pelo que eu sei também, é frequentado por pessoas muito boas, faz um trabalho muito bom a nível de espiritualidade. Então, só tenho a dizer que, pelo que eu sei, é uma religião respeitada. Tá? Boa noite. As pessoas com demência mental, ao desencarnarem, são resgatadas como? Se elas não têm consciência do céu e do inferno na mente. Como fica essa mentalidade de resgate após a sua morte? Pergunta muito interessante essa aqui. Quando a gente desencarna, nós não ficamos na ociosidade contemplativa do outro lado. Não tem arpinha para tocar, não tem anjinho para voar. A gente fica do lado de lá estudando, trabalhando, desenvolvendo e evoluindo. E uma das tarefas dos espíritos desencarnados é ajudar os encarnados. Ajudar nos hospitais, ajudar nos hospitais psiquiátricos, ajudar aqui nos centros espíritas, ajudar aonde há muita dor e sofrimento, né, ali debaixo da ponte. Então existem equipes espirituais trabalhando em vários segmentos da vida humana, nas regiões umbralinas, nas regiões inferiores, tentando fazer resgates, né? Lá do outro lado, nos hospitais espirituais, nos prontos-socorros espirituais. Então existe muito trabalho do outro lado. Obrigado. Existe muito trabalho do outro lado. Então, essas criaturas que vêm com demência mental, normalmente são criaturas em processo de resgate, né? São expiações, que nós chamamos. Provas, todos nós passamos quase que cotidianamente por elas. Expiação é uma sentença determinada pela própria criatura dentro de um momento de estupidez ou de um desequilíbrio. Por exemplo, um suicídio, um assassinato, tudo isso causam expiação, causa uma sentença. E essa sentença é registrada na mente da criatura através do seu corpo espiritual. Através do seu corpo mental. Obrigado. E chega até o seu corpo espiritual e lá ele é registrado. Quando a criatura volta à carne numa reencarnação, no processo da fecundação, quando os pais oferecem o material genético ali, a criatura vai mentalmente colocando os seus registros kármicos e mentais naquela matéria que está sendo formada. E muitas vezes trazem consequências dos desajustes de outrora. Por isso Jesus disse: se tua mão é motivo de escândalo, arranque-a. Se os teus olhos são motivo de escândalo, arranque-o. Se o teu cérebro é motivo de escândalo, arranque-o. Quer dizer o quê? Que nos momentos de criminalidade, nós causamos rupturas vibratórias no nosso corpo espiritual. Ao voltar à carne, a gente automaticamente imprime na argamassa física estas sequelas kármicas. E aí então a criatura muitas vezes nasce com uma demência mental. E a própria expiação é a cura dela. Então, quando desencarna, muitas vezes, se ela não tem consciência do processo, ela é ajudada pelos amigos espirituais, que ficam de prontidão para resgatar essas almas. Quanto mais necessidade elas têm, mais assistência elas terão. Então, é muito comum que elas voltem ao plano espiritual ainda em perturbação, passam por um tratamento espiritual através de magnetismos espirituais, de passes magnéticos. Nesses lugares de tratamento,
até se recobrarem mentalmente e se recomporem mentalmente. Dependendo da sequela, no próprio mundo espiritual ela já consegue se reajustar. Senão, ela precisa voltar mais 2, 3 vezes para recuperar a saúde perispirítica. Então é isso. O fato é que ninguém fica entregue à própria sorte. Até os suicidas, por exemplo, né? Os livros que tem na doutrina espírita, Memórias de um Suicida e tantos outros aí, que relatam suicídios, as zonas purgatoriais aonde os suicidas muitas vezes se ajustam em desequilíbrio mental, elas estão amparadas permanentemente pela espiritualidade. Há, segundo dizem, inclusive, uma equipe que trabalha exclusivamente com suicidas. E essa equipe estaria a cargo de Maria, que foi a mãe de Jesus. Assim dizem. Boa noite. O que significa sonhar? Muito com quem já morreu e tentando me matar. Obrigado. Olha, obrigado. Essa questão de sonhos é muito complicada a gente dizer assim, baseado no relato assim, né? Pode ser muitas coisas. Intérprete de sonhos é muito complicado, né? Mas pode ser muita coisa. Pode ser que você não está no momento bom, né? E quando a gente dorme com perturbações, normalmente a gente tem sonhos agitados, né? Pode ser realmente, de fato, um aviso, pode ser um contato com a espiritualidade, pode ser um espírito obsessor que está na sua cola, pode. Um espírito obsessor circunstancial, né? Porque viu que você não está bem, se identificou com você, eu vou colar naquele ali. Você não deve nada para ele, mas ele achou você bacana, identificou com você, ele pensa igual eu penso, eu vou ficar do lado dele, plasmando as energias dele e vou caminhar com ele. Pode. Pode ser um obsessor kármico. O que é isso? Um companheiro espiritual que tem você como inimigo e está lá do outro lado, na sua espreita. Você não está num momento muito bom, psicológico, emocional, espiritual, e ele está se comunicando com você, né? E pode ser que à noite ele está te perturbando. Pode acontecer? Pode. Na obra de André Luiz tem uma história de uma criança que ela acordava todo dia de manhã toda machucada, né? E a mãe estava empolvorosa porque ela não sabia o que fazer. Aliás, eles estavam achando que a mãe que estava violentando a criança, o próprio pai. Poxa, eu chego em casa, a menina está machucada, a menina dorme, acorda toda machucada, né? A mãe ficou apertada. O que estava acontecendo? Aí o André Luiz, participando de uma equipe espiritual dessas aí que eu falei para vocês, levantando o quadro daquela criança, ela estava toda noite apanhando de espíritos do mundo espiritual. Ela estava sendo torturada. E eram espíritos que ela já torturou no passado, que não a perdoavam, mesmo na fase infantil. Então, as marcas que vinham no corpo físico eram reflexos da surra que ela tomava no mundo espiritual, no corpo perispiritual. Aí eles fizeram um trabalho espiritual com os obsessores, passes, orações, culto no lar. Aquilo passou temporariamente, mas a espiritualidade avisou, olha, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que ser resolvido. Como? Com trabalho no amor e no bem. Você não paga ódio com ódio, você paga com coisa boa. Muito provavelmente, na fase adulta, a mediunidade dessa pessoa ia florescer e ela teria que ser convidada ao trabalho das reuniões mediúnicas, que é muito, em alguns aspectos, muito sacrificante, né? Como dizia o Emmanuel, quando perguntaram sobre médiuns, quem seriam os médiuns, né? Se seriam almas privilegiadas, né? Soberbas, muito especiais. Aí ele disse assim, não, os médiuns, na sua generalidade, são almas que caíram do cume do poder e da glória, e nos seus momentos de crimes e desatinos causaram
prejuízos a muitos. Então, quanto maior a mediunidade da criatura, maior foi o estrago que ela fez. Então você vai fazer uma obra ali na rua. Se o buraco é pequeno, você traz um trator pequeno que resolve. Se o buraco é grande, você tem que trazer um tratorzão para para cavar bem fundo para arrumar, porque o estrago foi grande. A mediunidade é mais ou menos assim. Então isso é para médios, né, soberbos, orgulhosos, que acham que ser médio é uma coisa maravilhosa, entenderem que não. Eles são almas que fracassaram do cume do poder e da glória, que hoje resgatam esses momentos de crime através do trabalho da mediunidade. Então, é isso. Voltando aqui à pergunta que você fez, né, sobre o que significa sonhar, observa, né, hora antes de dormir, observa o que está acontecendo, de repente você passa por um tratamento espiritual, né? E que isso muito provavelmente vai passar. Aconteceu comigo recentemente isso aqui. Eu estava acordando de madrugada, totalmente com os pesadelos que eu estava tendo, e eu tive certeza que eram ajustes espirituais que estavam acontecendo comigo. Aí eu dei uma melhorada no meu nível espiritual e a coisa passou. Quando a gente baixa muita frequência, quando a gente está em momentos de desequilíbrio, normalmente a gente atrai espíritos desequilibrados. Normalmente não, sempre. Isso é a lei da sintonia, né? Então é só você observar isso aí. É possível que o nosso guia espiritual nos abandone, mesmo sendo uma pessoa do bem. Sinto que essa conexão que antes sentia não existe mais. Como voltar a ter conexão? É possível sim, mas não é ele que está te abandonando, não. Muito provavelmente é você que o está abandonando. É exatamente o que eu falei, a questão da sintonia. Os espíritos que nos acompanham, os nossos guias espirituais, os nossos mentores, que normalmente são pessoas que não foram muito caros em outras reencarnações, que foram nossos filhos, nossas esposas, nossos pais, pessoas que nós amamos e que nos amaram e que hoje estão no mundo espiritual, né? Elas se preocupam conosco e sempre tentam nos ajudar. Mas se eu estou me afastando dela pelos propósitos, chega no momento que ela não tem como interferir mais. É como as nossas relações aqui carnais do dia a dia, né? Uma mãe zelosa, um pai zeloso, sempre se preocupam com os filhos, com a educação, com quem que os filhos estão andando, o que eles estão fazendo na rua, se estão mexendo com droga, se não estão mexendo com droga, se estão mexendo com coisa errada ou se não estão mexendo com coisas erradas. O pai zeloso, cuidadoso e a mãe fazem assim. Eles educam, levam às vezes numa religião, dá uma educação religiosa, dá uma educação dentro de casa, bom, escolas boas, mas se o espírito é um espírito rebelde, quando chega na fase adulta, ele naturalmente ele tem seu livre-arbítrio e ele vai escolher os seus caminhos, mesmo que tenha a melhor educação possível. E muitas vezes, não frequentemente, mesmo em famílias boas de pais zelosos, acontece de sair um filho que envolve-se com crime, envolve-se com drogas, que vão ser presos, que vão ser mortos, infelizmente. É culpa dos pais? Não. Se eles fizeram a parte bem feita, é porque aquele espírito é indolente, é rebelde, e ele fez a sua escolha, né? Então a gente interfere até no momento. Então a questão do guia espiritual é da mesma maneira. Ele vem te assessorar, ele preocupa com você, ele intui pessoas para que conversem com você. Mas se você não quer ouvi-lo, escolher o seu caminho, ele vai sofrer, mas vai respeitar a sua escolha. Assim como os pais, do exemplo que eu dei. Ele sofre com a escolha dos filhos, mas ele não pode interferir. Infelizmente, ele tem que deixar que o filho seja penalizado pelos seus erros. Então é assim, é o espírito. Então eu te aconselho você, né, voltar à conexão com ele, como? Fazer as coisas certas, sempre pensar nele, pedir ajuda, humildade, papapá, né? Ou então, pode ser que você já esteja muito bem, né? Eu estou fazendo até mau juízo de você aqui,
Pode ser que você esteja muito bem, ele vai dizer assim, não, pode caminhar, que você está legal, você já está firme, você está no caminho certo. Se você precisar, eu estou por aqui, mas eu estou vendo que você está no caminho certo. Então ele também, como tem coisas para fazer do outro lado, ele vai dizer, não precisa ficar preocupado, porque aquele ali está legal. É como a história dos pais, né? Agora vou dar um outro exemplo positivo. Tem pais que sabem que têm filhos que não precisam mais dele, que eles já estão bem, que eles já estão bem educados. E muitas vezes é comum filhos mais maduros que os pais, né? Eu tenho uma filha que é assim, ela tem 24 anos, mas ela é mais madura do que eu. É ela que me chama a atenção de muita coisa. Pai, poxa, que isso? Olha a sua atitude, olha o que você está falando. É uma postura de um homem. Se eu ouvir isso de uma menina de 24 anos, você fica até envergonhado, né? Mas é por quê? Porque ali tem um espírito, muitas vezes, que está como minha filha hoje, mas é que é muito mais evoluída do que eu, né? Em um determinado episódio, consegui acalmar a pessoa que estava totalmente alterada pelo álcool. Olhei nos olhos da pessoa e no meu inconsciente eu falava assim: daqui, obsessores, saiam, fujam, e a pessoa acalmou. O que pode ter acontecido? Olha, as pessoas quando estão alcoolizadas ou sob efeito de drogas, né, elas normalmente estão com o campo sensorial aberto para os assaltantes. Nós temos alguns centros de força que os hindus chamam de chakras, e tem um centro de força aqui em cima chamado coronário, que é o mais importante. É ele que faz essa conexão com o mundo espiritual. E quando a criatura está desequilibrada, principalmente com álcool e com drogas, esse campo sensorial dele fica aberto. E entra quem quiser, né? E normalmente não entra gente boa não, porque é como um rádio. Você escolhe a faixa que você quer, a rádio que você quer ouvir, né? Você é que vai buscar a sintonia. Então, quando a pessoa está em desequilíbrio, ela está indubitavelmente em sintonia com o mundo inferior. As portas estão abertas para os assaltantes. É aquela parábola de Jesus lá, né? Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa a nossa espiritualidade. Jerusalém é a cidade espiritual dos judeus. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Jericó é onde se faziam os negócios. É o lugar que tinha muito dinheiro, muita jogatina, muita prostituição, muita bebida. Então era um lugar de perdição, né? Eu não gosto muito dessa palavra não, mas cabe. Então, quando diz que o homem desceu de Jerusalém para Jericó, ele baixou a sua frequência vibratória, né? No meio do caminho foi assaltado por ladrões que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Quem são esses ladrões? São os assaltantes da espiritualidade. Então existem eles do lado de cá e também do lado de lá. Então, quando a pessoa desce a frequência, quando ela está alcoolizada, na maioria das vezes, maioria não, em todas as vezes eu posso dizer, você abriu a sua porta para os assaltantes. É por isso que muitas confusões acontecem em lugares onde a turma está alcoolizada e drogada, né? Eu não vou ficar dando aqui de falso moralista não, porque eu já bebi muito na minha vida e tal, então eu sei como é que é isso. Então, nesses momentos, pula tudo que é criatura ruim para dentro. Quando eu pulo para dentro, é obsessão mesmo. Aí a pessoa fica desequilibrada. Se chegou você, né, que mentalmente falou isso, o que você fez? Você fez aquilo que Jesus ensinou. Né? Você impôs a mão, afastou os demônios. Ah, mas você não é Jesus. Mas foi isso que ele ensinou. Aquela passagem, né, que Jesus chega lá em determinado local, na beira do lago da Samaria,
E aí Jesus desceu do barco, tinha umas pessoas conversando, Jesus começou a conversar com as pessoas, e tinha um morro, um pequeno morro, um sujeito começou a jogar pedras. Aí Jesus perguntou assim, Jesus falou assim, quem é ele? Eles falaram, ele é louco. Aí Jesus fez um sinal para ele descer. Aí eles disseram, não, ele é louco. E o homem se aproximou de Jesus e começou a tirar pedras. Aí Jesus aproximou-se dele e perguntou, quem és tu? Ele respondeu, Legião és o meu nome. Impondo-lhe as mãos, afastou os demônios e o homem se curou. Então, quando Jesus ensina isso no Evangelho, qual que é o propósito dele? É que nós também podemos fazer isso, desde que você tenha autoridade moral. Se o Espírito aqui, se é verdade o que você diz, eu acredito que seja, se de fato esse Espírito aqui, se essa pessoa alcoolizada acalmou, é porque a ação dos espíritos obsessores cessou. E se eles ouviram você, é porque você tem moral para falar com eles. Porque se você não tiver moral, não adianta pagar moral para espírito obsessor não, que ele vai rir da sua cara. Mas se você tem, você é capaz de fazer o que Jesus ensinou. Impondo-lhe as mãos, afastou os demônios. Né? Tem uma outra passagem também parecida. Um homem chegou para Jesus e falou assim, Senhor, meu filho é lunático. Ora está no fogo, ora está na água. O que eu faço com ele? Jesus impôs a mão e curou o doente. O que era ora está em fogo, ora está na água? Ora está bem, ora está mal. Ora está obsediado, ora não está obsediado. Jesus, com a autoridade moral que ele tinha e com o domínio das forças espirituais, fluídicas e magnéticas, ele impôs as mãos e a autoridade obsessiva saiu na hora. Tem uma outra passagem dele interessante também. Eu estou dando uma enrolada aqui um pouquinho, gente, para poder chegar mais pergunta, tá? Uma mulher chamada, a passagem chama a hemorroísa, o nome dela eu não sei. Essa mulher ela sangrava, continuamente. Ela tinha um problema orgânico e para o judeu, para o hebreu ortodoxo, a mulher quando sangra, ela é chamada de impura, Isso foi interessante porque Moisés, além de ter sido um grande líder religioso e um grande legislador, ele foi também um grande higienista. O povo hebreu que ele tirou do cativeiro do Egito era muito sem educação, inclusive sem educação higiênica mesmo. Aí ele, para organizar aquela bagunça, instituiu a circuncisão. O que é a circuncisão? O primogênito, todo homem judeu, tinha que cortar aquela pelezinha ali que tem no pênis, no pintinho da criança ali, tem um que a gente chama de cabresco, não tem? Então, ali é muito frequente para as pessoas que têm isso, a criança, ou o jovem ou adolescente, juntar bactérias por falta de higiene e dar doenças ali. Então ele instituiu a circuncisão com pretexto religioso. Ele dizia, todo homem judeu tem que ser circuncisado. Mas a ideia dele era para evitar aquelas doenças sexuais. A questão da hemorroísa, da mulher impura no momento menstrual, é a mesma coisa. Naquele momento ali, as mulheres estavam em período de menstruação e eles tinham relações sexuais ali no deserto. Imagine, sem água, aquela bagunça toda. Aí ele disse assim, olha, o Deus Javé disse que a mulher, quando está sangrando, ela é impura, não deve ser tocada. Mas não é a questão religiosa, é a questão higiênica. Ele usava do artifício religioso para intuir a educação nas pessoas. Então aí ele pegou e nessa passagem da hemorroísa, ela tinha esse problema de sangramento, então ela era considerada aos olhos da sociedade judia, que era muito preconceituosa, inclusive muito machista, ela era uma mulher impura, e ela se achava impura também.
Aí Jesus, chegando dentro de Jerusalém, ela toca nas vestes de Jesus. Aí Jesus para, está lá no Evangelho, podem olhar lá. Ele para e fala assim: Pedro, quem me tocou? Aí Pedro diz: ora, Senhor, centenas te tocaram. Não, alguém me tocou de um modo diferente, pois virtudes saíram de mim. O que são as virtudes? É o campo energético de Jesus, é o campo áurico dele que curava. E foi ela que tocou. Aí abriu-se a multidão, ela na frente dele, e ela diz: Senhor, tu me curastes. Aí ele diz: não, a tua fé te curou. Ou seja, a tua busca, o teu desejo, a tua vontade te curaram. Ela abriu o campo, né, a aura dela, recebeu a energia curativa do Cristo e curou, e de fato curou mesmo. Bom, e para fechar, tem uma última pergunta aqui, não vou deixar de respondê-la. Como é tratada a união de um casal no Espiritismo? O casamento é documentado, a cerimônia para esse momento de casal? Não. O casamento no Espiritismo é feito no cartório de registro civil. É um compromisso civil só. Nós não temos casamento aqui dentro, não. Mas, se a pessoa é espírita e quer fazer uma cerimônia, assim como fazem os pastores, né, como fazem alguns religiosos, não há problema nenhum. Você quiser fazer um sítio, um salão de festa na sua casa, seja onde for, pedir a bênção de uma pessoa, né, fazer uma leitura, mas nós não temos essas práticas, esses rituais. Nós respeitamos muito, claro, né? Quem não gosta de um casamento, né, e depois ir para a festa do casamento, né? Mas a gente não faz aqui, não. E o que vale para nós é a união das almas, do amor, né? Para a lei é no cartório civil. Para Deus é a entrega de um para o outro, né? Bom, gente, então é isso aí. Eu agradeço a atenção. Desculpa aí por estar sozinho, porque o meu companheiro não pôde vir. Daqui a pouco a gente vai fazer uma palestra para vocês, tá bom? Obrigado.